Como Sigmund Freud morreu? Sigmund Freud foi um neurologista austríaco e o pai fundador da psicanálise. Ele acreditava que as experiências da infância podem impactar a vida adulta e ajudar a moldar nossa personalidade. Apesar de propor uma série de teorias controversas ao longo de sua carreira, a influência de Freud no campo da psicologia é profunda. Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, Morávia. Ele era o filho mais velho de Jacob Freud e Amalia Nathanson. Ao todo ele tinha mais 8 irmãos. O pai de Freud trabalhava como comerciante de lã e tinha 2 filhos adultos de um casamento anterior. Na época do nascimento de Freud, a família era relativamente pobre e vivia em um único quarto alugado. Devido a crescentes dificuldades financeiras, eles deixaram Freiberg em 1859 e acabaram se estabelecendo em Viena quando Freud tinha 4 anos. Em sua infância Freud teve um relacionamento próximo e positivo com sua mãe. Muitos dizem que foi seu filho favorito. Ele ganhou um quarto só para ele, para que pudesse se concentrar nos estudos, um privilégio que nenhum de seus outros irmãos teve. Sua mãe costumava servir-lhe as refeições em seu quarto. Durante seus primeiros anos, os pais de Freud o ensinaram em casa. Em 1865, Freud, de 9 anos, foi admitido em uma importante escola secundária. Ele se revelou um excelente aluno e se formou em 1873 com louvor. Freud era proficiente em vários idiomas, incluindo alemão, inglês, italiano, francês, espanhol, hebraico, grego e latim. Freud também adorava ler as peças de William Shakespeare, que muitos acreditam que o ajudaram a desenvolver uma melhor compreensão da psicologia humana. Em 1873, Freud se matriculou na Universidade de Viena para estudar medicina. Ele completou seus estudos e obteve seu diploma em 1881. Entre 1882 e 1885, Freud trabalhou em vários departamentos do Hospital Geral de Viena, incluindo o departamento de psiquiatria. Ele foi nomeado professor na Universidade de Viena em 1885. Nesse mesmo ano, ele recebeu uma bolsa para estudar em Paris com o neurologista Jean-Martin Charcot, que o treinou no uso da hipnose para tratar a condição então conhecida como histeria. Em 1886, Freud se casa com Martha Bernas após um noivado de 4 anos. O casal teve 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Após seu retorno a Viena, Freud começou a fazer atendimentos privados, especializando-se em distúrbios nervosos e cerebrais. Durante a década de 1890, ele ficou insatisfeito com a hipnose, como um método de tratamento para a histeria, e começou a se concentrar mais em uma abordagem que aprendeu anteriormente, com o respeitado médico vienense Joseph Breuer. Enquanto Freud ainda estava na faculdade de medicina, Breuer começou a tratar uma jovem chamada Ana, com sintomas de histeria. Breuer descobriu que, se hipnotizasse a paciente, e pedisse que ela se lembrasse de eventos que ocorreram na época em que um determinado sintoma apareceu pela primeira vez, esse sintoma desapareceria. Freud adaptou o método de Breuer, fazendo com que os pacientes se deitassem em um divã com os olhos fechados, e encorajando-os a falar livremente sobre a primeira vez que sentiram um determinado sintoma. Ao contrário de Breuer, Freud não hipnotizava seus pacientes, mas achava esse método bastante eficaz. Mais tarde, Freud utilizou o termo psicanálise para descrever sua abordagem de tratamento, bem como a teoria subjacente à sua abordagem. Uma das contribuições mais importantes de Freud foi a ideia de que a mente humana é composta por 3 partes: inconsciente, primitivo e impulsivo, o ego e o superego. Ele também introduziu conceitos como o complexo de Édipo, a interpretação dos sonhos, a sexualidade infantil, o mecanismo de defesa e a transferência. Após passar anos contribuindo com seus estudos, o final de vida de Sigmund Freud será marcado por uma série de eventos significativos e desafiadores. Como judeu e com a fama de Freud, como fundador da psicanálise o tornavam um alvo para o regime nazista. Tanto Sigmund Freud quanto sua filha Anna foram interrogados pela Gestapo, e muitos de seus livros foram queimados.
Ao perceber que a sua vida estava em risco, Freud, com a ajuda de um amigo da família, conseguiu uma passagem segura para ele, para sua esposa Marta e sua filha Ana, para a Inglaterra. Porém, nem todos os familiares de Freud tiveram a mesma sorte. Apesar de várias tentativas de tirar suas 4 irmãs, Dolphy, Mitzi, Rosa e Pauli, do país, nenhuma teve sucesso. Todas as 4 mulheres morreram mais tarde em campos de concentração. Freud deixou Viena em 4 de junho de 1938, chegando 2 dias depois a Londres. Assim que chegaram a Londres, Freud e Marta se estabeleceram em uma nova casa. Fumante inveterado de charutos, Freud sofria de câncer de boca desde 1923 e já havia passado por 30 operações. Depois que o câncer voltou, seus médicos declararam que o tumor era inoperável. Seu estado de saúde estava tão grave, que até seu cachorro uivava em sua presença, devido ao cheiro do osso necrótico da mandíbula de Freud. Ele também foi forçado a usar uma prótese oral, para manter as cavidades nasal e oral separadas, dificultando a alimentação e a fala. Como forma de aliviar a dor, Freud pedia constantemente para seu médico aplicar doses de morfina. Embora o câncer de Freud já estivesse bastante avançado, supõe-se que ele tenha morrido de uma dose excessiva de morfina. Porém, as causas oficiais de sua morte foi devido a complicações relacionadas ao câncer de boca. Ele morreu em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos de idade. 3 dias depois, seu corpo foi cremado e suas cinzas colocadas em uma antiga urna grega, originalmente oferecida a ele por sua amiga Marie Bonaparte. Apesar de suas controvérsias e críticas, o legado de Sigmund Freud como pioneiro da psicanálise é inegável. Suas ideias revolucionaram o campo da psicologia, lançando as bases para a compreensão moderna da mente humana, influenciando profundamente a forma como pensamos sobre nós mesmos e nossos relacionamentos. E foi assim que Sigmund Freud morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.